Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Aliás, dia importante no mercado financeiro hoje. Vamos aos destaques do programa. Seremos 25% de idosos em 2060, idosos acima de 65 anos, para deixar claro. E 2/3 da população terão ou menos de 15 anos ou mais de 65 anos. Esse é o desafio populacional, segundo esses dados que foram divulgados hoje pelo IBGE, que demonstram claramente qual é o desafio da Previdência brasileira, ou seja, 1/3 da população ou tem que estar trabalhando justamente para conseguir bancar a previdência de quem está aposentado, que já será um número muito grande, 25% acima de 65 anos, ou evidentemente das crianças e jovens que ainda não trabalham. Desafios da Previdência, são esses os desafios que a gente vai discutir diante desses números do IBGE, dessa projeção populacional divulgada hoje pelo Instituto. Bom, dia de dólar em baixa e bolsa acima dos 80 mil pontos, o cenário externo está ajudando, muitos investidores voltaram à Bolsa de São Paulo, isso diminui o valor do dólar, isso baixa o dólar e evidentemente faz também os papéis das empresas brasileiras negociadas aqui na B3 subirem. A gente fala disso daqui a pouquinho. E no estúdio Chico Graziano para falar sobre o agronegócio brasileiro, Há uma discussão muito intensa hoje em relação à proposta de alteração em relação aos agrotóxicos usados hoje no país, ou defensivos agrícolas, se você preferir essa nova terminologia, essa outra terminologia. O fato é que há uma polêmica se os agrotóxicos hoje precisam ser a forma como se usa hoje, ou seja, a regulamentação precisa ser ou não modificada. Essa discussão está no Congresso, vai ser votada ainda no Congresso durante esse segundo semestre, mas já foi aprovada numa comissão da Câmara dos Deputados. A gente fala sobre tudo isso aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. O desafio populacional brasileiro, ou o que a gente pode chamar do desafio da Previdência, está lançado e com assinatura do IBGE, que divulgou hoje dados justamente da projeção populacional brasileira para daqui a muitos anos. Ou seja, aos dados objetivos de hoje, como, por exemplo, expectativa de vida e como será exatamente a população do ponto de vista de faixa etária daqui a muito tempo. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e chamam justamente a atenção porque há números que mostram o quanto nós estamos envelhecendo no país. Estar envelhecendo significa qualidade de vida, acesso a, por exemplo, a boa alimentação, a bom regramento de saúde, atendimento de saúde, diga-se de passagem, mas isso traz também um desafio de políticas governamentais para atender justamente uma população que será diferente do ponto de vista etário e de necessidades do que a que temos hoje. Vamos dar uma olhadinha em alguns dos números que nós separamos aqui desse estudo divulgado hoje pelo IBGE, é exatamente o principal instituto de estatísticas acerca da população brasileira. Atualmente, hoje, nós temos, segundo o IBGE, pouco mais de 208 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Quem era dos anos 70 tinha até aquela música da seleção brasileira, 70 milhões em ação. Pois é, nós estamos falando agora de 208 milhões de brasileiros. Essa é a população atual que vive no Brasil. Em 2047... é quando o Brasil vai atingir, segundo o IBGE, o pico populacional. Seremos 233 milhões de pessoas. Em 2060, diminui um pouquinho, porque a tendência a diminuir, cresce até um determinado momento, depois esse número cai para 228 milhões de pessoas. Bom, essas 228 milhões de pessoas têm peculiaridades que precisam ser compreendidas já. E medidas precisam ser tomadas e compreendidas neste momento para que não haja problema de assistência a essas pessoas. Ou como é que vamos lidar com essas populações. 25%, pouco mais de 25%, ou seja, nós estamos falando de 1/4 da população, terá mais de 65 anos. É o que se chama de idoso tecnicamente. E normalmente nesta faixa etária é quando a maioria não está mais trabalhando e está usando, por exemplo, de benefícios previdenciários. Está aposentada, recebendo aposentadoria. O sistema de aposentadoria brasileira, é bom entender, quem está trabalhando paga para quem está recebendo. Por isso que quando você tem um desemprego muito alto, você tem déficit na Previdência, porque pouca gente está contribuindo justamente para sustentar quem hoje, obviamente, já trabalhou seus anos de vida, 20, 30, 40 anos, dependendo da situação, e que hoje está aposentado.
Se eu vou ter menos jovens trabalhando e terei mais idosos, qual é exatamente a situação para conseguir equalizar as contas numa previdência que hoje já é deficitária, cuja reforma está sendo discutida há muito tempo, não foi discutida no ano passado, há tempo de ser votada, era para ser votada este ano. Nós tivemos alguns percalços em relação à política, inclusive de não conseguir maioria no Congresso, mas por outro lado também depois a intervenção no Rio de Janeiro, que proíbe qualquer intervenção, segundo a Constituição, proíbe que se faça alterações na Constituição, e a questão previdenciária é constitucional, ou seja, esse assunto vai ter que ser discutido ou ainda este ano ou no começo do ano do primeiro ano do novo governo, que nós teremos a partir de 2019. Aqui tem um outro detalhe. Se 25% terão mais que 65 anos, 67 pessoas entre 100 terão entre 15 e 65 anos. Ou seja, até os 15 anos a chance de estar trabalhando é diminuta. Aliás, nem é recomendável sob vários pontos de vista, inclusive de legislação brasileira. Em algumas condições você tem aqui na condição de aprendiz, mas enfim, não é nem esse o caso. Acima de 65 anos, no mínimo a pessoa perde produtividade, ou seja, a chance de estar aposentada, inclusive pelas regras atuais ou mesmo as próximas regras, é bastante grande. Ou seja, aqui as pessoas vão estar dependendo desse praticamente aqui um terço, ou seja, 33 pessoas que estarão na ativa, trabalhando. É esse o desafio populacional brasileiro ou o desafio previdenciário do futuro. Agora, esta decisão não será tomada em 2059, essa decisão será tomada agora, porque a Previdência, se hoje já é deficitária e tem um problema de solvência fiscal, o que ela recebe não paga, todos os que precisam receber, ou seja, eu preciso tirar dinheiro de outras áreas para compensar o déficit previdenciário, essa discussão precisa ser tomada agora, até porque nós temos, por um outro dado do IBGE apresentado hoje, que chama bastante atenção, nós temos uma projeção de vida maior entre homens e mulheres no Brasil. Para você ter uma ideia, agora em 2018, quem vive mais vive em Santa Catarina, onde tem o pico hoje da média, 79,7 anos. No geral, tanto homens quanto mulheres. No Maranhão, uma diferença, aqui nós temos um problema de distribuição socioeconômica, de desenvolvimento socioeconômico. No Maranhão é a pior situação brasileira, 71,7 anos. Ainda assim, acima do que a gente sempre ouviu na escola, eu passei por isso durante toda a minha vida, que a média brasileira é de 66 anos, 67 anos, 65 anos. Subiu, mas eu tenho uma diferença entre as regiões brasileiras. Em 2060, que vem o desafio previdenciário e populacional brasileiro, Santa Catarina vai continuar liderando, vai subir de 79 para 84 anos e o Piauí vai, digamos, assumir exatamente a situação menos favorável de 77 anos. Vamos lá, para a gente entender um pouquinho mais um outro detalhe aqui. Aqui é por gênero, ou seja, em 2060, um homem em Santa Catarina, que é exatamente a melhor situação, vai viver 81 anos. Uma mulher, 87 anos. Ou seja, essa é a diferença entre homens e mulheres, mas todos acima de 80 anos. Se eu tenho alguém que se aposenta aos 65 anos, aos 50 anos, e for viver até os 80 anos, serão 30 anos. E essa é a razão de boa parte das discussões de se mexer na questão previdenciária. Não dá para trabalhar 25 anos e ficar 35 anos na Previdência, porque isso é insolvente dentro da lógica previdenciária brasileira. E você não terá tanta gente trabalhando assim para conseguir compensar esse valor. Os que trabalham pagam a previdência dos que recebem. É simples assim, esse é o modelo brasileiro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e chamam justamente essa atenção com relação a todos esses dados de projeção de vida. Bom, amanhã tem leilão da distribuidora de energia elétrica do Piauí, a Cepisa. Isso foi marcado por uma série de debates, aliás, o leilão das distribuidoras da Eletrobras, a Cepisa está marcada para amanhã, amanhã exatamente nós teremos esse leilão, mas o Marcelo Castilho tem mais informações, porque há todo um estudo envolvendo essas distribuidoras da Eletrobras que serão leiloadas agora durante este ano. Marcelo, boa noite, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Pioto, boa noite para você, boa noite a todos. Um levantamento da ANEEL mostra que nos últimos 2 anos, 5 dessas 6 distribuidoras que serão leiloadas descumpriram metas de qualidade definidos pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Esses parâmetros foram fixados depois que a Eletrobras decidiu não renovar a concessão das distribuidoras que serão privatizadas. E esse primeiro leilão será o da Cepisa, a companhia energética do Piauí, que está marcado até então para amanhã. As outras 4 distribuidoras, Boa Vista, Amazonas Distribuidora, Companhia de Eletricidade
do Acre e Centrais Elétricas de Rondônia têm previsão de serem privatizadas também em leilão no dia 30 de agosto. Destas, só a Amazonas Distribuidora de Energia é a única dessas 6 empresas que está dentro dos critérios de qualidade fixados pela ANEEL. Lembrando que atualmente a venda da Companhia Energética de Alagoas, CEAL, está suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal. Para a ANEEL, o descumprimento dessas metas está relacionado à falta de investimentos e a problemas de gestão nas distribuidoras de energia. Já a Eletrobras, que administra as distribuidoras e responde por essas empresas, afirmou por meio da assessoria que tem atendido as metas de melhoria da qualidade dos serviços. Na tentativa de atrair interessados para os leilões, o governo e a ANEEL fizeram uma série de concessões aos futuros concessionários, como, por exemplo, quem assumir as distribuidoras não será penalizado pelo descumprimento dos índices de qualidade durante os primeiros 5 anos das concessões. Atualmente, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para viabilizar a venda das 6 distribuidoras de energia. O projeto de lei já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas ainda precisa ser analisado pelo Senado. Piotr. Muito obrigado, Marcelo. Bom, a gente tem falado sempre de índices de confiança em relação, sobretudo, ao que vai acontecer na economia daqui por diante. O índice do agronegócio teve uma queda expressiva no segundo trimestre deste ano aqui, ou seja, na opinião dos agricultores ouvidos recentemente, ou seja, há um problema em relação à confiança que eles têm no negócio. Vale só dizer que agora, nesse segundo trimestre, nós tivemos a greve dos caminhoneiros e toda a discussão sobre o frete aqui impacta vigorosamente na opinião do setor que usa muito o serviço rodoviário, o serviço de transporte rodoviário. A Vanessa Casarinho está de volta conosco, de volta das férias, inclusive, e tem mais informações. Oi, Vanessa, bem-vinda. Boa noite. Oi, Piotr, obrigada. Boa noite a você, boa noite a todos. A queda da confiança dos empresários do setor do agronegócio brasileiro foi de 8,6 pontos no segundo trimestre, expressiva, como você disse, isso na comparação com os primeiros 3 meses do ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento do Agronegócio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado, e pela Organização das Cooperativas Brasileiras. O índice de confiança do agronegócio atingiu 98,5 pontos nesse período contra 107,1 do trimestre anterior. Esse resultado abaixo dos 100 pontos indica um pessimismo moderado. Os números refletem as opiniões de quase 650 produtores e industriais do agronegócio, colhidas logo depois da greve dos caminhoneiros, no final de maio e início de junho. Para a Fiesp, a greve expôs a perda de fôlego da recuperação econômica e colocou em dúvida os projetos que vão surgir depois das eleições. Todos os segmentos pesquisados tiveram perda de confiança. No caso da indústria de insumos agropecuários, por exemplo, a queda foi de quase 17 pontos, a maior registrada desde o início da pesquisa, reflexo direto da paralisação dos caminhoneiros, como você disse, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos dar uma olhadinha no mercado financeiro. Hoje o Ibovespa subiu 1,34%, 80.218 pontos. Houve um arrefecimento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a Europa, sobretudo, ou seja, a guerra de tarifas deve ficar um pouquinho mais fria. Isso, obviamente, faz com que investidores estrangeiros voltem ao Brasil e apliquem nos papéis hoje do mercado negociados aqui na B3. O dólar comercial, o que também é um reflexo disso, caiu hoje, chegou até 3,69, terminou em 3,70, uma queda acima de 1%. Agora, 2 papéis tiveram um comportamento aqui que chama a atenção. Ações do Pão de Açúcar, as ações subiram hoje 7,68%, R$ 81,84 por ação, porque o Pão de Açúcar anunciou um lucro no segundo trimestre, agora 2018, de 526 milhões de reais, 5 vezes maior que 2017, e anunciou que vai apostar ainda mais no que se chama no setor de atacarejo, ou seja, lojas como o Açaí, que é exatamente do grupo, que estão exatamente entre os grandes hipermercados e os atacados. É um novo setor que cresce muito no Brasil, é onde o Pão de Açúcar diz que vai investir cada vez mais. Vamos dar uma olhadinha agora nas ações da Vale, que tiveram alta hoje de 0,80%.
86%, a Vale é a primeira empresa a recuperar o grau de investimento das 3 agências de risco mundiais. Ou seja, a Vale tem uma condição como empresa melhor do que tem o Brasil como país. Isso chamou atenção. A Vale também vai divulgar o seu balanço e isso chamou atenção a uma aposta de que as ações do papel tenham alta e dividendos maiores, o que chama atenção em relação a esse mercado. Bom, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco eu converso com o Chico Graziano. Toda essa discussão em relação à nova regulamentação dos agrotóxicos. Há muita polêmica, há posições radicais de ambos os lados e vamos tentar dirimir as dúvidas em relação a esse assunto extremamente importante para o país. A gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico. Olha, o tema é tão polêmico que um lado chama de PEC do veneno e o outro lado chama de atualização, modernização do regramento sobre defensivos agrícolas. Para você ter uma ideia, a lei hoje que rege o setor é de 1989, então, obviamente, por aí dá para entender que é necessário se olhar novamente para isso. Bom, o Chico Graziano está comigo aqui, engenheiro agrônomo de longa data, conhecedor, aliás, um ativista de redes sociais sobre esse assunto. Chico, bem-vindo uma vez mais. Obrigado. Me conte uma coisa, o radicalismo está pesado. Não raro eu ouço ali, tem uma turma que vive num mundo diferente que diz o seguinte: ah não, o mundo precisa comer mais orgânicos. Tá, eu posso entender, mas eu não consigo alimentar 7 bilhões de pessoas no mundo só com orgânicos por uma questão de produtividade, de escala e tudo mais. Mas falando especificamente sobre essa situação do agronegócio brasileiro e dessa atualização desse novo regramento que pode ter a lei que rege os defensivos agrícolas, o que é fato e o que é exagero nessa questão? Porque os dois lados estão se degladiando ali. Estão se degladiando. É lamentável, viu? Porque quando você tenta discutir o assunto de um ponto de vista mais técnico, mais tranquilo... Que é por onde tem que passar, uma discussão você técnica. É atacado por uma saraivada de agressões, né? O que acontece? Nós sempre reclamamos que o processo de registro de defensivos agrícolas ou de agrotóxicos, ele é muito lento e muito caro. E isso foi represando o registro de novos produtos. Então, isso é uma coisa antiga, que, como a lei atual, que está querendo ser modificada por esse projeto, ela estabelece que o Ministério da Saúde, através da Anvisa, o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, e o Ministério da Agricultura, com a Embrapa lhe auxiliando, os 3 ministérios têm que aprovar no processo atual. Uhum. Se um segura, acaba tudo, né? Então, esse processo demora, em média, 5 a 8 anos para um registro. Isso historicamente. Depois começou a se acelerar. Por quê? Porque novas moléculas são apresentadas ao mercado pelas empresas, moléculas que, em geral, são mais seletivas, ou seja, matam o besouro, mas não matam o inimigo natural, são menos tóxicas para humanos e são mais biodegradáveis. Essa é a tendência do mercado dos últimos 30 anos. Ou seja, nós sempre imaginamos o seguinte: vamos registrar, né, produtos novos, em geral, são melhores que os anteriores. Claro. Mas é tão demorado isso. E agora, então, o Blairo Maggi, que o Blairo, eu gosto dele, ele é agrônomo, ele entende do assunto, propôs essa modificação. Qual que é a grande dele lá de 2002, inclusive? Qual que é a grande modificação? Centraliza a decisão no Ministério da Agricultura. Não tira o IBAMA e não tira a Anvisa do processo, mas eles emitem pareceres. E esses pareceres, ao processo, vão ao Ministério da Agricultura, que decide. Entendeu? Então, isso certamente melhora o procedimento, sem tirar prerrogativas do órgão ambiental ou do órgão da saúde de emitir seus pareceres. Uhum. Você imagina se a Anvisa ou o IBAMA dão um parecer contrário, o Ministério da Agricultura vai registrar, vai ter que contrapor. Claro. Então, não é? O mundo inteiro é assim que funciona o Ministério da Agricultura, é que decide finalmente o processo. Porque, primeiro, já derrubamos uma fake news aí. Eu li que o IBAMA estava completamente fora do processo. Não é isso? Não. Ele vai emitir parecer no projeto. Sim. Tá, e obviamente que eu posso imaginar que todos esses órgãos têm fé pública e interesse público, porque senão é o governo trabalhando contra o próprio governo. Porque não faria sentido, né? Na esplanada dos ministérios, eles falam todos ao presidente da República. Não, e diz, vai afrouxar. Eu não entendo aonde que vai afrouxar. Essa é outra expressão que se usa vai em todos os textos. Afrouxar por quê? Os órgãos vão emitir seus pareceres, não é? Quer dizer, eu fico pensando assim, quem pensa que vai afrouxar, quer dizer que se o... Vamos comparar, você tem o IBAMA aqui no meio ambiente, você tem a Embrapa aqui na agricultura. Botar no colo da Embrapa afrouxa?
Significa que a Embrapa é um órgão suspeito de alguma coisa? Eu não consigo aceitar isso, entendeu? Não existe nenhum país no mundo que tenha um órgão tão, vamos dizer, prestigioso e prestigiado como a Embrapa. Então vai para o Ministério da Agricultura, isso daí vai ter basicamente os técnicos do Ministério, boa parte deles, com o respaldo dos pesquisadores da Embrapa, com as pesquisas que são feitas na Embrapa. Eu não tenho problema nenhum de aceitar essa modificação. E isso vai realmente ajudar a que novos produtos cheguem no mercado e que se registrem produtos. Agora, deixa eu te dar um detalhe. Boa parte desses novos produtos são produtos biológicos. Não são defensivos, não são agrotóxicos. A nova tendência são produtos biológicos. Muitas pequenas startups estão no Brasil gerando defensivos agrícolas que combatem pragas ou doenças baseados em organismos biológicos. Isso daí para passar no IBAMA, para passar na saúde, para chegar na agricultura. Nós queremos isso aí passe logo, para entrar logo com isso no mercado. Vai ficar 5 anos, 8 anos, entendeu? Então, são as multinacionais que estão... É tudo pataquada. Do que nós temos hoje, da realidade brasileira, nós temos uso irregular hoje, os produtos que são usados no Brasil são muito antigos, os novos são mais, você acabou de dizer que não são mais modernos, inclusive. Até porque você tem uma lógica biológica hoje de atuação contra a praga, o que é um avanço tecnológico gigantesco. Mas qual é a realidade brasileira? Quanto que se usa hoje de agrotóxico? O problema está o quê? No produto ou no uso, na instrução, na fiscalização? Nossa, você me perguntou muita coisa, mas vamos lá. Existe problema de intoxicação por agrotóxicos? Existe. Em geral, aonde? Em geral, na roça, na aplicação, né? Na pulverização. Então, você precisa tomar cuidado, precisa ter medidas de proteção ao trabalhador, aos agricultores. E eles não podem fazer coisa errada lá porque vai contaminar. Claro. Existe problema de contaminação, existe problema de saúde humana por comer produtos agrícolas? Não se conhece. O Centro de Toxicologia da Unicamp é o melhor centro brasileiro disso. Ele não registra falecimentos ou problemas crônicos de saúde, cânceres, etc., por ingestão de alimentos eventualmente contaminados com agrotóxicos. Isso não existe. O problema está lá. Ah, mas pode? Pode. Então, a comparação que eu faço é o seguinte. Você mata pernilongo na sua casa, quando você vai lá, está cheio de pernilongo? A hora que você pulveriza aquilo lá, o que é aquilo lá? Inseticida. Agrotóxico. Isso. Faz mal? É perigoso? É melhor você tirar a sua criança. Você passa e deita? Não, você passa, fecha a porta, depois você vai lá e dorme. Os pernilongos morreram, não é maravilhoso isso? Você dorme, não aconteceu nada. É o mesmo agrotóxico, é o mesmo que o agricultor usa na lavoura, são os piretróides. A grande parte dos inseticidas utilizados no campo são piretróides. É o mesmo grupo químico desses aí. Você tem um problema? Cabo? Todos exigem cuidado na aplicação e no uso. Experimenta pulverizar aquilo ali no olho, em vez de botar no pernilongo, põe você. Vai te ferrar. Então, é muita mistificação. Eu não entendo até por que o pessoal é contra a agricultura. Eu não entendo, sinceramente. Que é um valor brasileiro gigantesco, de passagem. O mundo inveja o que nós temos de potencial de agropecuário. Desculpe, outra coisa. A Europa não utiliza alguns produtos que nós utilizamos aqui. É verdade? É verdade. Por várias razões. Primeira delas, por exemplo, nós utilizamos, para combater broca do café, nós utilizamos principalmente o endosulfan. A Europa já baniu o endosulfan. A Europa não produz café. O Brasil produz muito café, é o maior produtor mundial. E o processo de banimento do endosulfan aqui no Brasil, ele está acontecendo, junto com o Ministério da Agricultura, IBAMA, Meio Ambiente, etc. Olha, esse produto vai ser retirado do mercado até chegarem, quando chegarem os substitutos melhores, que estão sendo desenvolvidos e já existem, ele vai ser banido. Então, está sendo dado prazo. Nós utilizamos alguns herbicidas aqui que a Europa não utiliza. Só que aqui o mato, como a gente chama, cresce o ano todo. Lá quando vem a neve, acaba com tudo. Então, você comparar Brasil com a Europa é muito distinto porque eles não produzem soja, nós produzimos quase. Climas tropicais têm mais incidência do que temperados. Então, sabe, essa comparação, eles são mais rigorosos em alguns casos, é verdade. Em geral, eles são mais rigorosos. Por exemplo, o nível exigido de controle ambiental de escapamento de veículos e motores, eles estão na nossa frente. Sim. Nós sabemos disso. São os países da Europa, são mais rigorosos, têm uma sociedade muito mais exigente. Quer dizer que os veículos aqui estão matando todo mundo? Não é assim.
A agricultura é o mesmo raciocínio. Chico, eu tenho mais um minuto, me diga rapidamente. E o tempo de cura? Quando eu tenho problema disso, de fiscalização do agricultor aplicar um determinado produto, estou falando sobretudo de legumes e verduras e vender isso na frutas. feira. E frutas. Eu tenho problema com relação ao tempo de cura? Período de carência, como tecnicamente é chamado. As análises mostram que sim, que alguns agricultores aplicam em algumas frutas e em alguns legumes, não respeitam 3 ou 5 dias de normal, que é o prazo, e manda para o mercado. Aí você vai fazer a análise e você encontra lá, né? Tá, mas daí não é problema do agrotóxico, é problema do tempo que não foi, Exatamente. Da recomendação que não foi seguida pelo fabricante. E outra, segundo a Anvisa, em 15 anos, nós tivemos 3% das amostras com resíduos em níveis, vamos dizer, problemáticos. Então não é assim, estamos todos morrendo envenenados, o PL do veneno. Por favor, isso é um exagero notório, desnecessário. Chico, obrigado pela gentileza da entrevista uma vez mais. Chico Graziano conversou conosco, é um especialista no assunto. O Cenário Econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.